A experiência originária, existência. O que é anterior e o que subjaz às expressões imanência e transcendência? É a experiência do próprio ser humano como um ser histórico, um ser que está se fazendo continuamente. É o que chamamos de experiência originária. Quando falamos filosoficamente em existência, dizemos existência. Estamos sempre nos projetando para fora, construindo nosso ser. Nós não o ganhamos pronto, nós o moldamos mediante a nossa liberdade, mediante os enfrentamentos e intimidações do real. Ao reagir, assumir, rejeitar e modelar, vamos construindo a nossa existência. O ser humano é um ser nunca pronto. Por isso, não há antropogênese, que é a gênese do ser humano. Nessa experiência emerge aquilo que somos, seres de imanência e de transcendência, como dimensões de um único ser humano. Imanência e transcendência não são aspectos inteiramente distintos, mas dimensões de uma única realidade que somos nós. Então, a afirmação base de uma atitude radicalmente filosofante que procura ver através das coisas, detecta aquele motor secreto que faz nascer tudo e que move o surgimento das projeções, a própria existência humana, sempre em aberto, sempre se construindo. Usando uma metáfora, eu diria que somos seres de enraizamento e seres de abertura. Primeiramente, nos sentimos seres enraizados, temos raiz como uma árvore, e a raiz nos limita, porque nascemos numa determinada família, numa língua específica, com um capital limitado de inteligência, de afetividade, de amorosidade. Ademais, temos a dimensão sã e também a dimensão patológica, porque não somos só Homo sapiens sapiens. Somos hoje, fundamentalmente, Homo demens, duplamente demens, coisa esquecida na modernidade iluminista. Hoje somos dementes em grau supremo, é a nossa situação, é o nosso arranjo existencial, eis nosso enraizamento, nossa imanência. Mas somos simultaneamente seres de abertura. Ninguém segura os pensamentos, ninguém amarra as emoções. Elas podem nos levar longe no universo. Podem estar na pessoa amada, podem estar no coração de Deus. Rompemos tudo. Ninguém nos aprisiona. Mesmo que os escravos sejam mantidos nos calabouços e obrigados a cantar hinos à liberdade, são livres, porque sempre nasceram livres e a sua essência está na liberdade. Então possuímos essa dimensão de abertura, de romper barreiras, de superar interditos, de ir para além de todos os limites. É isso que chamamos de transcendência. Essa é uma estrutura de base do ser humano. É possível observarmos que, para o autor, o ser humano não nasce pronto, e sim se molda durante suas experiências de vida, as quais fazem ele construir quem é a partir delas. Para explicar esse fato, ele utiliza os conceitos de imanência e transcendência, os quais ele não distingue. Para Boff, os dois termos se correlacionam. Ele cita a experiência de vida humana algo em aberto, algo que está em constante mudança. No entanto, temos pontos enraizados, que são aqueles aspectos que não podem ser alterados. Por exemplo, a família em que nascemos, nossa língua e o nosso nível de inteligência. Leonardo recorre também à liberdade como algo importante no ser. Mais especificamente, o conceito de liberdade de pensamento. Segundo o autor, ninguém amarra as emoções. Nossos pensamentos e emoções nos dão a liberdade de viajarmos, de estarmos em diversos lugares e pessoas, pois o ser humano pode até ser preso fisicamente, mas prender seus pensamentos é impossível. Para o autor, essa característica de romper barreiras e ir para além dos limites é a estrutura base do ser humano, a transcendência. O ser humano é moldado desde seu nascimento. No início, seu aprendizado é baseado nos movimentos e sons. E quando começa a se tornar racional, a influência do meio em que o cerca vai formando uma imagem do homem de hoje. Exposto desde muito novo à religião,
o ser humano obtém como primeira narrativa a resposta religiosa, dando assim sentido à existência em um mundo adverso e estranho, obtendo um significado à sua vida, baseado no princípio de que a fé o salvará do desconhecido, a morte. Outra questão muito grande presente no contexto da humanidade é o amor, que torna o sentido da existência mais leve, sem paradigmas ou exclusões. É o aperfeiçoamento de si mesmo, estendido fraternalmente aos demais, aqueles que cercam o indivíduo. Enquanto as ideias tradicionais, como a religião, se enfraquecem, o sentimento amável permanece intacto, transmitindo também uma dimensão sagrada à própria existência do ser humano. Outro fator que deve ser levado em consideração é o de constante aprendizado. O ser está em contato o tempo todo com diversas informações e sendo maleáveis no aprendizado. Os paradigmas construídos na infância podem, e em sua maioria o são, quebrados e reconstruídos. O que antes era totalmente verdadeiro, hoje se torna apenas mais uma fugaz informação. Em constante mudança, o ser humano tem a sua liberdade de pensamento e, como auxílio das informações dispostas no meio, ele é moldado constantemente. O homem de ontem jamais será o homem de amanhã. Para compreender melhor os conceitos do autor do livro, temos que conhecer um pouco sobre sua trajetória formativa dentro da sociedade e qual a sua vertente ideológica. Leonardo Boff, pseudônimo de Leonardo Genésio Darcy Boff, nasceu em Concórdia, Santa Catarina, no dia 14 de dezembro de 1938 e foi ordenado sacerdote religioso da Ordem dos Frades Menores, Ordem dos Franciscanos, em 1964, sendo doutor em Filosofia e Teologia pela Universidade de Munique, Alemanha. Em 1992, Boff foi rebaixado ao estado laical após renunciar às suas atividades sacerdotais por várias divergências com a Santa Sé, que lhe renderam punições e investigações na Congregação para a Doutrina da Fé, comandada na época pelo então cardeal Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Boff é um expoente da teologia da libertação pós-Concílio Vaticano II e sempre foi um forte defensor dos direitos humanos ligado a movimentos de esquerda no Brasil, assessorando em especial o movimento dos trabalhadores sem terra e as comunidades eclesiais de base. Leonardo Boff é pragmático em não adotar os dogmas pré-estabelecidos mantidos pela Igreja Romana, como forma de uniformização dos adeptos, sem levar em consideração a realidade social do indivíduo por meio de uma análise estrutural. Sendo um crítico ferrenho das estruturas eclesiais de dominação e tendo abraçado o ecumenismo e o diálogo interreligioso como pontes de construção de uma sociedade mais fraterna e igualitária, enaltecendo os valores de respeito, inclusão, hospitalidade, convivência, tolerância, paz, entre outros. A inquietude do ser humano em não aceitar a sua realidade faz com que ele molde a sua existência e que não seja mero espectador ou marionete do sistema. A teologia de Boff assume o pobre como o centro da libertação de Cristo, e sua narrativa sempre parte da atenção com os que mais sofrem, do cuidado com o planeta e da ação libertadora do homem. Existem pontos a respeito da liberdade que é concreta e abstrata que também estudamos na disciplina de ética do jornalismo. Um desses pontos levantados em sala de aula é o da coação externa. Pensando assim, partindo do pressuposto de que somos sujeitos livres, ou seja, temos autonomia para tomar decisões, entre muitas aspas, ponderando os fatos que nos impedem de pensar de modo autêntico, os nossos atos estão pautados pela responsabilidade, o que significa que somos responsáveis, que responderemos por nossas ações, de maneira que precisamos estar dispostos a lidar com as possíveis reverberações de nossos atos. Mais precisamente, a liberdade só é possível de ser entendida com essa responsabilidade. Pensando que compreender esse estado de liberdade, temos primeiro de compreender, no entanto, as consequências desse estado, respondendo direta ou indiretamente às nossas decisões.
Uma das reflexões que fizemos também foi que a liberdade nunca é plena ou absoluta, uma vez que estamos regidos sob valores, sendo eles éticos e morais, estudamos um pouco sobre isso, que nos impedem de agir de maneira livre e absolutamente, além de fatores que já estão predeterminados, que estão além da nossa esfera de ação. Estamos sempre em condição de. Sobretudo, essa impossibilidade de plenitude da liberdade ocorre pela condição de dois fatores que a impedem de meditar a respeito do estado moral. E esses dois fatores são, de fato, o que pensamos inicialmente, o da coerção externa e externa, que se refere internamente aos distúrbios da mente, onde não é possível deliberar com autonomia e coerência, ou seja, ocorre uma castração intelectual, onde o sujeito não é capaz de distinguir entre o certo e o errado, ou o bem e o mal, e a coerção externa, onde o indivíduo está sob pressão de terceiros. Pela discordância entre ambos. Os autores Leonardo Boff e Jean-Paul Sartre consideram a psique como uma forma de liberdade, entretanto de maneiras distintas. Boff e Sartre acreditam que a imaginação é moldada de acordo com os parâmetros externos e nossas mentes podem de fato ser libertas a partir dela. Entretanto, Sartre afirma que o pensamento livre é um fardo condicionado a ser o que é de acordo com as experiências ao longo da existência, e nada pode ser além do que é, se não formos expostos a tal. Já Boff acredita no pensamento como um construto externo à consciência, onde nos moldamos livremente, de acordo com a potencialização de nossa mente, projetada pela transcendência de um ante- ou pós-existência. De natureza negacionista ao conceito divino, Sartre acredita que a nossa existência é moldada pelo ambiente. Portanto, a existência está condicionada ao momento, não existindo nada antes ou depois que pudesse determinar algo, nos limitando à realidade de sermos livres o tanto quanto a existência construída nos permite. Outros detalhes paralelos entre ambos é que, apesar da liberdade e existência ser ou não pré-moldada, a opção de transformação da realidade é definida pelo próprio indivíduo, ou seja, independente do formato da existência, acha-se a necessidade da ação do indivíduo para a alteração da realidade. A construção do indivíduo também é congruente entre os autores, já que para ambos, o ser é e apenas é, e após ser, é necessário se moldar.